Mas se a gente for falar de CBF, por exemplo, o que tu acharia se o Ronaldo tivesse conseguido se tornar o presidente da CBF? Ele tentou, ele queria muito. Eu não sei se ele queria muito. Ele queria. Tá. Eu acho que ele tinha... O problema não é ser o Ronaldo ou não ser o Ronaldo, Igor. O problema é esse colégio eleitoral da maneira como ele é. Uhum. Né? Começar pela cláusula de barreira. Né? Você precisa ter 8 federações e 5 clubes. E o clube já vale menos. E o clube já vale menos, mas se você não tiver 8 federações e 5 clubes, por exemplo, se Botafogo, Vasco, Palmeiras, Grêmio e mais um tivessem ficado do outro lado, mais 2, o Samir Chaldi não teria conseguido registrar a chapa dele por causa da ausência dos clubes. Se os clubes se unissem, eles não conseguiriam ganhar a eleição, mas eles teriam criado uma cláusula de barreira para outro candidato. E eles não conseguiram fazer nem isso. Então, o primeiro ponto é esse. Sabe qual foi a última eleição da CBF que teve 2 candidatos? 86. Puta merda, tem 39 anos. 39 anos. Então, aqui está o problema fundamental. Entendi. Eu acho que aqui está o problema. Então, a única saída é você conseguir fazer uma outra entidade que seja a Liga de Clubes, que seja pensada do ponto de vista econômico. Eu gosto de usar uma metáfora nessas discussões todas de ligas. Eu falei com muitos dirigentes que alguns entenderam a metáfora. Pode ser, você pode achar boa, pode achar ruim, não importa, a gente pode discordar. Democracia a gente não discorda, diverge. Por que a Liga Italiana fracassou e é Liga? E a Liga Inglesa funcionou? Porque a Liga Inglesa é trabalhada do ponto de vista econômico e a italiana do ponto de vista político. Então a italiana transformou ouro em lixo, enquanto a inglesa transformou lixo em ouro. Grosso modo, é como você plantar uma árvore. Você planta uma árvore e a árvore vai crescer. Se você cuidar da árvore direitinho, ela vai ter raiz. E ela vai ter um tronco sólido. Uhum. E quando você olhar para a árvore, ela vai ter um monte de galho. E os galhos são de tamanhos iguais? Não. Não. Então, o que acontece no Brasil é que cada um está cuidando do seu galho. E não está vendo que está matando a árvore. Gostei dessa, faz sentido. Você tá matando o tronco e a raiz, porque você quer cuidar do seu galho. E isso, o que acontece com isso é que você tem um monte de gente. A economia do futebol é um número impreciso, mas é 0,7% do PIB. Pode ser 1,3%, pode ser 1,2%, pode ser 1,5% do PIB. Seja por a quantidade de coisa que depende de um jogo de futebol. Você vai para o Rio de Janeiro fazer um jogo aleatório. Eu fui fazer Vasco e Melgar outro dia. Aí tem torcedor do Vasco entrando no hotel, que veio do Espírito Santo. Torcedor do Flamengo chegando para ver o jogo do dia seguinte. Então você movimenta companhia aérea, companhia de ônibus. Você mobiliza hotel, pensão, motorista de Uber, Posto motorista de táxi, posto de gasolina, alimentação, tem gente que só vive de indústria do turismo. Cara, de vender ambulante, a quantidade de gente que o futebol mobiliza, o esporte, mas o futebol é muito impressionante. Outro dia eu vi o Thiago Leifert falando uma coisa que ele tem toda a razão, que assim, o futebol precisa se cuidar e olhar para os concorrentes dele. Eu concordo inteiramente, por causa da final da Kings League que tinha 40 mil pessoas no Allianz Parque. Ele tem toda a razão. Mas presta atenção, no domingo passado, tinha 64 mil pessoas no Maracanã, 50 mil pessoas no Castelão, 44 mil pessoas em Itaquera e 57 mil pessoas no Mineirão. A gente falava, a questão da Kings League, que é muito valioso esse raciocínio, o futebol tem mesmo que olhar para a concorrência, tem que pensar na difusão. Você não tem dúvida disso, ele tem toda a razão. Mas eu via muito isso quando o vôlei botou 100 mil pessoas no Maracanã. As pessoas falavam, o vôlei vai ser mais popular que o futebol. Cara, olha só, o Brasil não fez nada para melhorar. Nós estamos na 11ª rodada do campeonato, a média de público é de 25 mil pessoas por jogo. O recorde histórico até 2023 era 22.900. Em toda a história do futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro de 83 tinha 22.900 por jogo. Hoje tem 25 mil. As pessoas dizem que o estádio está elitizado, que o ingresso está muito caro, o brasileiro está com menos dinheiro e tem mais gente no estádio. E aí a gente está olhando corretamente para a concorrência da Kings League. Estou de pleno acordo. Mas aí você tem 40 mil na final da Kings League, porque era o que cabia no Allianz Parque, e você tem, repito, 64 mil no Maracanã, 57 mil no Mineirão, 50 mil no Castelão, 44 mil em Itaquera, no mesmo domingo. É muita coisa.
Olha o potencial que isso tem para gerar trabalho para as pessoas, para famílias viverem disso. E a gente tá aqui fazendo graça, discutindo o tamanho do meu galho. Total. Mas isso, nesse de discutir o tamanho do galho, quem tu acha que tem mais, quem tá vacilando mais? Os grandes que tem o galho maior? Eu acho que os grandes estão vacilando. O Flamengo discutiu 2 anos na formação da Liga como é que o Flamengo tinha que ganhar mais dinheiro. Veja, porque a Globo comprou 9 dos 10 jogos. Perfeito. Mas se a Globo não tivesse comprado esses 9 desses 10 jogos, não haveria pay-per-view. E estavam se discutindo o direito mínimo garantido que o contrato do pay-per-view garantia até 2024. Mas se acabasse o pay-per-view... Então por que eu fico discutindo 2 anos o meu mínimo garantido? Para depois de 2 anos, o presidente do Flamengo entrar no Conselho Deliberativo e falar assim, vamos votar aqui, ó, vamos perder 90 milhões de reais, mas o contrato é ótimo para o Flamengo. Então, o que aconteceu nesses 2 anos? Sob o pretexto de defender o Flamengo, você piorou o contrato do Flamengo, não deixou formar a Liga e não deixou acontecer nada. Entendeu? Assim, esse é o ponto central. É olhar pro todo. A gente não consegue. O futebol é muito metáfora do Brasil. É muito metáfora do Brasil. Porque no Brasil também é a mesma coisa.